E a partida do Egito, ele muda definitivamente a natureza da existência do plano divino. Porque nessa noite nós comentávamos que os decretos de Shabat, mencionados 2 vezes, ele marca 2 grandes eventos. O primeiro, em memória da criação, de que Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia folgou e descansou. O Shabat, quando vimos no Êxodo 20, quando lembrado em Devarim, o que está mensurado o Shabat em Devarim? Lá diz, em memória da partida do Egito. O plano original de que Hashem fez o universo está no último elemento da criação, de que foi o homem. Ele diz, façamos o homem e mulher a nossa imagem e semelhança, e eles serão como um de nós. Esse um de nós, ele não abre porta para o politeísmo, nós já falamos nessa noite. Então, se você não assistiu, você vai entender sobre Elohim, do plural, que dá margem a outras divindades, que na verdade são forças da própria natureza do ponto de percepção humana. O que é da natureza que te impressiona? Alguns o mar, outros os astros, o sol, a lua. Não importa. Todos estes são elementos que até Deus permitiu que eles considerassem isso como uma força divina, mas não como um outro Deus. Não como um ponto de partida para uma idolatria. A saída do Egito, pessoal, ela marca exatamente os acontecimentos pelos quais Deus está mobilizando a natureza. Ele marca novamente o propósito perdido de que Deus fez o homem. Qual é o propósito do homem? Lá no Gênesis. Há uma mitzvah. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne, e multiplicai-vos e enchei a terra. Essa é uma mitzvah. Mas com qual propósito Deus quis encher a terra de homens? Por que você abre uma lojinha? Nós temos propósito, não temos? Nós não abrimos assim, acordamos e abrimos. Nós planejamos. E o propósito está no ato da fala, que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus fez o homem e a terra em que nós vivemos, para nela habitar com quem? E passeou Deus pelo jardim, e Adão se escondeu da presença divina porque estava nu. Então, o propósito de que Deus faz o universo e nela coloca o homem é para nela habitar com quem, pessoal? Para que propósito Deus faria o homem à sua imagem e semelhança? Com os atributos divinos. Deus fez o homem com seus atributos. Os mesmos atributos. Para habitar com ele. Então, o Bereshit descreve que, nesse propósito, Deus coloca o homem e habitava com o homem. E quando ouviu o homem a presença divina no jardim, ele se escondeu, porque ele se envergonhou. Depois disso, o homem foi expulso da onde? Da onde o homem foi expulso? Do Gan Eden, ele foi expulso da presença divina. E daí, a geração humana, ela entra num declínio e perde essa essência. Então, Deus fez todas as coisas, e lá,
Quando nós comemoramos o Rosh Hashanah, nós lembramos qual foi a última coisa que Deus criou. O homem. Vocês entenderam? O propósito da existência. O homem foi o último elemento da criação antes do Shabat. Deus criou o homem e depois o Shabat para que ele já entre e descanse no seu dia. Por que o homem precisa também guardar o Shabat? Por que o homem precisa também guardar o Shabat? Está expresso no Shemot que Deus fez os céus e a terra e tudo que não há em 6 dias. E no 7º dia folgou e descansou. E aí, se ele fez o homem à sua imagem e semelhança, com os seus atributos, o homem também traz consigo o atributo de co-criador. A criação não terminou naquela primeira semana. A criação ela continua através de quem? Através do homem que Deus criou. Nós somos resultados da evolução e da elevação humana, de que é possível se elevar. Então, por gerações, Deus suportou o declínio humano de Adão até Noa, 10 gerações. De Noa até Abraão, mais 10 gerações. É o tempo considerável que Deus suporta o afastamento do propósito pelo qual ele fez a humanidade. E é só a partir de Abraão que Deus ele volta a recuperar a possibilidade de que o homem ele tenha a elevação com o propósito de que Deus possa habitar com ele. Nós vamos entender, pessoal, que a saída do Egito ela é uma libertação física. Trata-se de uma libertação física. A libertação física aconteceu com a saída de que nós estamos comemorando hoje, com a morte dos perseguidores, dos opressores, com o declínio e a falência do Egito, mas Israel, ele ainda precisava se libertar do quê? Ter uma libertação mental, uma libertação espiritual. Ter uma mentalidade de gente livre, de pessoas livres. Ele não pode mais ser dependente. Os 40 anos do Egito mostrou que ainda faltava uma libertação moral, uma libertação espiritual, uma libertação mental. Nos momentos de crise social, de confusão social, qual lembrança que eles tinham? Ao que eles recorriam? A mente seletiva colocava eles dentro dos cenários, dos momentos felizes que eles tinham na casa da escravidão. Eles lembravam das panelas, dos pepinos, das melancias, do alho, da sepultura. Lá tinha lugar até para nós morrermos. Tinha peixe, tinha picanha. É a mente seletiva. A mente seletiva é que no primeiro desafio você quer voltar do lugar da onde você saiu. Você quer voltar lá. Para não se arriscar, para não se expor, nós nos acovardamos. E quando que nós descobrimos que a libertação da saída do Egito, ela só foi uma liberdade física? Quando de fato nós soubemos disso. E aí, pessoal, que parece que houve até uma pegadinha dos céus em fazer com que Moshe demorasse em descer do monte.
Porque a mente seletiva também te coloca, além do pepino, da cenoura, não. É peixe, né? E pepino é pepino, né? Ele não deixa de ser pepino. Passa-se quase 4.000 anos e ele continua sendo pepino, né? Não é só esses elementos, mas também a idolatria. Moisés demorou um momento e logo o que surge para substituir Moshe no deserto? Então a facilidade que temos de trazer do lugar da onde saímos as coisas para tampar certas ausências, nós continuamos resolvendo problemas do presente com ferramentas e instrumentos que nós largamos para o outro lado do mar. Então, um momento que Moshe ele atrasa do seu retorno, o que ele encontra no seu lugar? O que ele encontrou no seu lugar? Ele encontrou um bezerro. Não era um bezerro de Roma, nem da Grécia Antiga, e nem da Babilônia. Era do Egito. Era uma divindade que estava ali. Era mais uma mente subjugada à escravidão. E isso vai se tornar um padrão de comportamento para aquela geração. Agora, uma coisa que nós aprendemos que é a partir desse momento que definitivamente começa a acontecer a libertação mental, a libertação espiritual, pessoal. Eu sempre gosto de lembrar aqui As Aventuras do Rabi Jacob, é um filme de comédia, mas trata-se de um católico ortodoxo que precisa fugir de uma ameaça se travestindo de rabino ortodoxo. E ele é inserido dentro de uma comunidade judaica ortodoxa no lugar de um rabino ilustre. Mas quando ele precisa resolver as questões, alguém pergunta, abençoa o povo, rabino? O rabino vai fazer assim. Com o que ele está resolvendo? Ele está resolvendo com uma mentalidade do lugar da onde ele saiu. Ele tem as ferramentas. A busca que ele faz ali o buscador dele ali, o Google ali, vai aonde? Vai naquelas mesmas ferramentas. Bom, aqui, pessoal, para vocês entenderem, é como se a saída do Egito, Deus está fazendo o mundo novamente por causa do mesmo propósito. É como se Deus tivesse desistido de do homem. É como se Deus tivesse no ar. Na própria geração de Noé, o que ele se dispôs a fazer? Me arrependir de ter feito o quê? O homem. E o homem, ele é exatamente o objetivo da criação. E ali, 10 gerações depois da criação, Deus diz ter se arrependido do homem que ele criou. Então é através de Abraão que Deus começa a nutrir novamente a possibilidade de que agora sim, a humanidade vai ter jeito. Ele depositou todas as fichas nos descendentes de Abraão, na semente sagrada de Abraão, Isaque e Jacó, do cativeiro que eles passariam do Egito, da libertação que teriam do Egito e da introdução que eles seriam colocados na terra de Eretz Israel. Um povo sagrado na terra sagrada com a presença de Deus, com a presença do seu Criador. Agora, quando do bezerro de ouro, Moshe ele faz essas introduções. Moshe ele começa a defender o que nem o outro havia defendido, a não ser o próprio Abraão.
Nenhum dos justos que passaram entre Moshe, Abraham, eles foram justos o suficiente de pensar naquilo que não se podia salvar. Esperava-se que talvez Noa interpelasse pela civilização que estava sendo inundada. Mas Moshe, ele vai revigorar um traço de Abraham quando ele interpela a Deus. Olha a ousadia de Moshe. Ele fala: arrependa-te do mal em que pensou em fazer ao teu povo. Porque quando ele desce do monte, Deus diz assim: desça, porque o teu povo se apressou em errar. Aí nós ampliamos a discussão sobre a mistura de gente que subiu. Quem que assumiu a paternidade da mistura de gente, de egípcios que subiram com Israel no Egito? Quem que assume a paternidade disso? Moshe. Moshe, ele assume a paternidade. Porque Moshe, ele parece que está naquele plano de inclusão. Os filtros deles não são tão rigorosos. E ele permite subir com ele uma mistura de gente. E aí o que Hashem diz? Vai, que o filho é teu. Os teus filhos erraram. Eles se apressaram em se afastar da minha presença. Mas quando Deus diz: afasta-te por um momento e eu vou destruir todos estes, o que Moshe diz? Arrependa-te do mal em que pensou em fazer a esse povo. Quem é que tem a ousadia de falar para Deus se arrepender? E já que é assim, risca-me também do livro da vida. E ainda ele continua, ele não para nisso. Ele começa a considerar a reputação do próprio Deus. O que vão pensar sobre você? Não ter conseguido introduzir um povo, dentro da terra sagrada. Vão falar que você não conseguiu cumprir a promessa de dar a terra prometida e que os matou no deserto. É o que a Globo vai falar. E aí, o que Deus diz a Moshe? Farei isso que você disse. Deus recuou. Deus se arrependeu do mal. Deus se arrependeu do mal em que pensou em fazer ao povo. Mediante ao quê, gente? Mediante a argumentação. O Salmo 110, que diz: assenta-te à minha direita até que coloque por escabelo de seus pés os seus inimigos. E disse o Senhor ao meu Senhor. Mas, que isso? Isso parece uma porta para a Trindade? O que é isso aí? Não, é Deus considerando Abraham. E disse o Senhor a meu Senhor. Quem é que Deus chama de Senhor? Quem é que o Criador chama de conselheiro? Aquele que tem coragem de interpelar, de fazer considerar. E era isso que Deus queria lá no princípio. Deus não falou: vamos fazer uma pessoa igual a mim. Não falou? Que tenha senso crítico, que tenha ideias, que tenha criatividade de fazer, de construir, de consertar, de salvar. Esse era o propósito. Era isso que Deus pensou lá. Alguém com coragem de consertar. Aí nós começamos uma fase de conserto. E aí, Moshe, ele tem esse ímpeto crítico. Moshe, ele tem essa ousadia. Se é assim, então também risca-me do livro da vida. E aí, Deus diz: não, que cada um morra pelo seu próprio pecado.
Tá bom, agora eu vou colocar o meu anjo, e o meu anjo irá diante de vós, para introduzi-los na terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Mas as minhas faces não irão convosco. Por quê? Porque se vocês errarem de novo desse jeito, vocês não poderão sobreviver. E aí, pessoal, que a possibilidade do propósito divino, ela recomeça com o pedido de Israel na seguinte frase: se as tuas faces não forem conosco, de nada nos adiantará. Sabe o que isso quer dizer? O que acontece com o primeiro homem quando ele errou? Ele foi colocado para o lado da porta para fora. O primeiro homem, o segurança pegou ele, Adam Rishon, os anjos, e colocaram ele da porta para fora. Ele foi destituído do Gan Eden. Ele foi destituído de caminhar com a presença divina. E agora isso está acontecendo com quem? Quando Deus diz assim: mas as minhas faces não irão convosco. Eu, pessoalmente, nunca mais vou andar com você. Não vou andar. Moshe não poderia ficar satisfeito, falar: poxa, eu pelo menos poupei a vida deles de não serem destruídos no deserto. E já que vai ter um anjo para nos introduzir na terra que ele prometeu, isso vale dizer que ele vai cumprir a promessa de nos introduzir na terra, e então isso basta, não é? Mas não. Moshe lhe diz: se as tuas faces não forem conosco, de nada nos adiantará. Ou seja, Moshe queria ser distinto dos outros povos, porque Deus tem um anjo para cada uma das nações, até para o Brasil. Aí nós temos um ditado, pessoal, que existe uma única coisa que Deus pede e nós não devemos obedecê-la. Quem arrisca? Quem arrisca desobedecer, e isso é o ensinamento dos sábios, dos profetas, de Moshe, de Abraão, é um ensinamento rabínico. Qual é a coisa que Deus pede e você não deve obedecer? Se Deus falar: saia da minha presença, você não pode obedecer. Você tem que rejeitar, cumprir isso aí. E é o que ele disse para Israel: eu não vou caminhar com vocês. E aí, o que Moshe faz? Se as tuas faces não forem conosco, de nada vai nos adiantar. Nós não aceitamos menos do que o Senhor andando conosco. Por que nós somos tão ferrados comparado aos outros povos? Por que o universo ele é tão intolerante com o nosso comportamento em relação aos outros? Por que Deus suporta a rebeldia, a idolatria de 10 gerações dos outros povos e nós não temos esse tempo a nosso favor? Porque nós, os primogênitos, aceitamos arriscar, exigir a presença divina conosco. É porque nós não obedecemos o pedido que Deus disse: saia do Gan Eden. Saia da minha presença.
E aí Moshe falou, não, não sai não. Eu não saio não. E aí, pessoal, dentro da leitura que nós fizemos, dentro das leituras de Hol HaMoed Pessa, a leitura de Shabbat de Hol HaMoed, ela está exatamente falando sobre essa rejeição de Moshe de não aceitar sair da presença divina. E aí é que nós entendemos que essa disposição é que nós precisamos ter a convicção de que não se trata somente de uma libertação física, de sair do Egito. Não é só uma condição de deixar de ser um cristão novo. É de trocar também a mentalidade. É de resolvermos os problemas não com o Novo Testamento. Quem que pode resolver problemas de convívio judaico com o Alcorão ou com o Novo Testamento? É possível isso? Não é. Você não mistura o óleo com a água. Você não pode ter uma liberdade física sem a troca da mentalidade, com a disposição de aceitar o arroxo, a severidade, mas não abrir mão do quê? De estar diante da presença divina. Nós não podemos abrir mão disso aí. Isso é liberdade espiritual. Uma vez, uma pessoa começou a me fazer perguntas sobre o Novo Testamento. Eu falei, olha, meu amigo, eu não sou a melhor pessoa para te responder sobre isso. Quais são suas convicções? Ele falou, eu acredito no Messias cristão. Eu falei, então, a melhor pessoa para te responder é um padre ou um pastor. Se você procurar uma pessoa da comunidade judaica, ele vai acabar com as suas crenças, porque ele tem uma outra visão de mundo. Se você acredita nisso, então a melhor pessoa para te responder essas perguntas é o padre ou o pastor. E nós poderíamos resolver questões judaicas perguntando para o padre e para o pastor? Não podemos. Então, existem muitas outras coisas nos nossos desafios de viver uma vida kasher, de sair do Egito, de voltar ao judaísmo, que é de resolver os nossos desafios com Torá. Nós não vamos colocar um bezerro de ouro dentro da comunidade, nem da nossa casa. Nós temos que passar a trocar a mentalidade. Então, hoje, a saída do Egito, ela vai nos levar para a festa de Shavuot, do Sefirat HaOmer, da contagem do Homer, de uma experiência, pessoal, que, sob pena de castigo severo, porque a Hashem diz assim, pensa bem no que vocês estão me pedindo. Não pode a minha presença andar com vocês e vocês errarem desse jeito, porque vocês vão se desintegrar, vocês vão se destruírem. E o que nós falamos? Faremos e ouviremos, nós não queremos outra coisa. Então, nós nunca poderemos reclamar da nossa sorte, da diáspora da Babilônia, do exílio no Egito, da diáspora romana, dos prongros, da Inquisição, do Holocausto, do antissemitismo. Porque é o que nós pedimos. Nós não quisemos abrir mão de andar, senão diante da presença divina. Porque, do contrário, pessoal, nós estávamos de boa.
bem tranquilos, acumulando não a mega sena, mas comportamentos destrutivos, que nós só teríamos uma escala maior da paciência divina, talvez para nos suportar de 10 a 20 gerações. Por quê? Por que Hashem não introduziu os descendentes, Isaac, já direto na terra prometida? Porque ele falou para Abraão: quando completar a medida da iniquidade dos moradores de Canaã, os teus filhos substituirão. 210 anos no cativeiro egípcio, ele foi o período em que a medida da iniquidade, em que Deus poderia suportar o comportamento de Eretz Canaã, para que a terra o jogasse para fora e recebesse no seu lugar os descendentes da semente sagrada de Abraão, Isaque e Jacó. Então, hoje, pessoal, é interessante que o mundo está se transformando numa forma muito rápida desde o dia 7 de outubro de 2023. A velocidade das mudanças globais, do comportamento humano, da geopolítica, o tabuleiro ele foi virado e ele voltou diferente para a mesa, muito diferente. O mundo, como diz a Dilma Rousseff, deu um cavalo de pau. Precisa agradar os que gostam também, né? Quem diria, ou em que momento nós poderíamos considerar que a faixa de Gaza, de que ela pudesse se tornar uma riviera, um resort. Que rabino conseguiria propor isso para a comunidade internacional, para a ONU, mesmo para os Estados Unidos? Qual primeiro-ministro, qual autoridade judaica iria fazer uma proposta dessa? E ter talvez 10% de aceitação. Acontece que o mundo está mudando tão rápido, mas a linguagem não. Nós demoramos para mudar a mentalidade, pessoal. As mudanças em nossa volta, ela também precisa acompanhar as decisões, mesmo de questões extremamente difíceis. E, de repente, vem alguém e fala assim, para o mundo que a China está tendo pretensões com Taiwan, a Rússia com a Crimeia, a Ucrânia, que são regiões ucranianas, e outros países da cortina de ferro. O caminho da seda está se expandindo por todos os continentes. Israel é o único que não pode ter um passo à frente para estender a sua zona tampão de defesa. Aí vem o presidente americano, ele diz assim, não, Israel é muito pequeno, Israel não tem lugar para se defender, e os palestinos já tiveram tempo suficiente para os esforços de paz de que eles nunca aceitaram. Então, Egito, receba, Jordânia, receba a população palestina, porque nós vamos fazer da faixa de Gaza uma zona tampão. Pensa na personalidade judaica que poderia fazer essa proposta. Claro que ela não foi aceita, mas ele está fazendo a comunidade internacional pensar fora da caixinha. Ele fez a China pôr as mãos para trás e falou, a China que estava com a mão aqui na ilha de Taiwan, fez ela pôr a mão para trás e coçar a cabeça.
Então, essas mudanças que está acontecendo, ela diz sobre os desafios que nós vivemos hoje na atualidade. Pessoal, isso diz respeito que a nossa liberdade física, ela está muito condicionada. A nossa liberdade física, ela está muito limitada. Então vejam vocês, judeus brasileiros, judeus da diáspora. Se um muçulmano egípcio não conseguir se acertar no Egito, ele consegue viver muçulmano em outro lugar do mundo? Que não o Egito? Sim ou não? Um cristão brasileiro que não se acertou com um país, ele consegue ser cristão em outro lugar do mundo? Sim ou não? Agora eu vou perguntar. Da experiência milenar judaica. Se o coletivo judaico do Brasil não conseguisse acertar de conviver, ele consegue viver judaísmo em qualquer outro lugar do mundo que não Israel? Porque, pessoal, é estatística, são números. Os judeus na diáspora, eles não passaram mais de 100 anos em paz, sem ser molestados, incomodados em nenhum lugar do mundo. Nem na Rússia, nem na França, nem na Inglaterra, nem na Dinamarca, nem nos Estados Unidos. Isso vale dizer que, se nós somos o povo que tem o olhar para frente, nós conseguimos pensar sobre nossos filhos e netos? Nós conseguimos pensar sobre nossos filhos e netos. Então, pessoal, quando nós falamos de autodeterminação judaica, nós não temos um país ou um espaço geográfico no mundo, reserva, que a gente possa viver judaísmo que não em Israel. Israel, ele precisa e deve ser o único lugar em que um judeu possa se sentir seguro, como de fato é. É incrível a normalidade, durante todo esse tempo em que Israel está em diferentes frentes de guerra, a normalidade só é afetada quando as sirenes anunciam uma ameaça de fragmentos de projéteis lançados que possa ferir alguém. Mas os bunkers na rua, os procedimentos, os apartamentos, os condomínios, tudo preparado para isso. Depois que o alarme parou de soar, as pessoas voltam à sua normalidade. Contam dinheiro na rua, andam com o celular na mão. A normalidade lá, ela é muito diferente da que vivemos no Brasil, aonde o roubo do celular é uma coisa normal e permitida para tomar uma cervejinha. E aonde nós vamos pensar sobre segurança, né, sobre liberdade. Então a nossa libertação, pessoal, a nossa libertação física, né, ela acontece a partir do momento que nós decidimos fazer o retorno. Qual a minha origem? A origem do meu pai e da minha mãe. Isso te coloca dentro? Isso te coloca dentro de uma origem judaica? Tudo bem, isso não é tudo. Mas a partir do momento que você tem disposição de retornar de um senso crítico interno, que é a característica da alma judaica. Por que muitos cristãos
eles estão inquietos. O que explica muitos cristãos eles não parar sossegado dentro da sua própria religião. Ele sai do catolicismo questionando o padre, ele entra na igreja protestante questionando o pastor, ele vai para outra igreja protestante resolvendo demandas das suas leituras bíblicas, eles vão resolvendo demandas, chega lá na ponta, ele não tem mais para onde ir. Aí eles batem na porta da comunidade judaica. Aí eles começam a pesquisar sobre as suas origens, aquilo passa a ter mais sentido para eles. Isso é senso crítico. Esse senso crítico, com outras palavras, é a necessidade de conexão. Porque os cristãos com quem Deus também fala e ajuda e protege, a religião cristã não exige nada do jugo de Torá de que nós nos submetemos quando falamos, faremos e ouviremos. Por que eles sentem a necessidade de guardar o Shabat? Porque está escrito lá em Êxodo 20. Eles começam a questionar, a se incomodar, mudar o comportamento, antes mesmo de mudar a religião. Eu conheci muitas pessoas que começaram a observar o Shabat estando numa igreja em que isso é até proibido fazer. É uma heresia determinadas igrejas, um membro dela guardar o sábado. E ela vai resolvendo aquilo ali, primeiramente dentro de casa. Quando ela cria um determinado hábito, ela muda para uma que pode guardar o sábado. E ela, de repente lá, ela guarda o sábado fazendo o sinal da cruz. Que ela começa a se incomodar de novo. Ela resolveu um problema e já tem outro para pensar. Ela já começa a olhar em volta e falar, poxa, esse negócio está errado. Ela vai fazer a sua reza, ela pensa, e agora, para quem que eu rezo? Com quem que eu falo? Não é uma dúvida cruel quando você quer ter uma conexão? E agora, eu falo com quem? Dos três. E vira uma confusão na mente das pessoas, quando ela tem um sentimento e uma necessidade de se conectar. Aí vem o telefone do bispo. O que é isso aí? Essa necessidade de conexão é uma busca por liberdade. A alma está pedindo por liberdade, pessoal. Ela está se livrando para viver uma liberdade. Até o momento dela chegar aqui aonde nós chegamos, é mais passos que são dados até que nós precisamos, até que a gente também substitua a mentalidade, a programação. Por que algumas pessoas desistem? Elas desistem do judaísmo, depois de retornar para o judaísmo, elas desistem no meio do caminho. Por quê? Não de voltar para o cristianismo, elas ficam paradas ali, da onde ela... Porque ela não conseguiu mudar a sua programação mental. Ela não conseguiu adaptar, ela não consegue se adaptar dentro de uma cultura dominante cristã, aonde a Páscoa tem ovos de chocolates, com a necessidade de você se abster dos fermentos. Elas começam a se chocar. Ela não consegue se ajustar, porque agora ela tem também que gastar. Ela tem que gastar para ter um Pesach Kasher. Ela tem que gastar. Tem que comprar matzá, eu tenho que comprar vinho, eu tenho que ajustar aqui o café da manhã sem hametz. E aí a programação econômica, ela está ajustada para qual programação?
para um calendário gregoriano ou para um calendário hebraico? Aí nós vivemos numa rotina social, coletiva da comunidade, todo mundo se preparando, mas aí algumas pessoas começam a ter dificuldade. Falam, poxa, como que o Gershon consegue? Como que o Carlos consegue? Então nós precisamos também ajustar o nosso calendário, pessoal. O nosso calendário, ele precisa também ser ajustado para a nossa realidade, mesmo estando aonde? Na diáspora, mesmo estando no Brasil. Agora, se eu passo a viver num calendário religioso, calendário hebraico, calendário judaico, o que vai começar a acontecer com a minha economia? Ela também vai se ajustando para dentro dessa realidade. Às vezes as pessoas que passam e trabalham para a comunidade, aí, veja, a CLT, as leis trabalhistas e o judeu que trabalha para a comunidade judaica. Por exemplo, em Israel é férias, não é? São 7 dias em que as crianças não têm aula. Eretz Israel. Certo? No Brasil, quando a pessoa está trabalhando lá no mercado de trabalho, de uma dominação cristã, ele tem dificuldade para observar o quê? Shabat. Ele tem que se esforçar, ele tem que brigar, ele tem que pedir, ele tem que se humilhar para ele conseguir a liberação do sábado. Certo? Conseguir. Tá bom. Aí, nas entrelinhas, aparecem os feriados. Um chivilo de Pêssega que cai na segunda-feira, que cai na terça-feira, que cai na quarta-feira. Quando ele acabou de conseguir resolver a questão do sábado. Aí ele passa mais um tempo para se reprogramar, para conseguir se adaptar dentro daquela realidade. Muitos conseguem, outros não conseguem. E aí a pessoa está vivendo o judaísmo e tendo que trabalhar no dia de Yom Kippur. O que ela começa a ser minada, ela começa a ser vencida, fala, poxa, não é possível, senhor judeu. Na hora da alimentação dela, ela tem aquela frustração que ela não consegue ter uma dieta apropriada. E ela começa a ser vencida pelo quê? Por essa programação. Ah, quem me dera se eu trabalhasse para mim mesmo, quem me dera se eu fosse dono do meu próprio tempo. Eu vou pedir pro Adam me contratar na empresa dele, ele é judeu, e ali eu consigo reservar o Shabat. Mas aí eu começo a trabalhar para o Adam me dá o Shabat porque a empresa dele fecha no Shabat. Ele tem outros funcionários que no dia de Yom Tov eles estão trabalhando, lá a empresa está funcionando, mas os funcionários que é judeu, ele deu feriado. Deu ou não deu? O senhor deu folga, né? Aí ele deu folga. Ele deu folga para o Pessa, dia 15 de Nissan, e na outra semana ele deu folga também para o Shivilo Shel Pessa, o 7º dia de Pessa. E aí, mais 2 semanas vem o quê? A sexta-feira da paixão. Yom Tov cristão. O Adam liga para o Shemuel. Shemuel, o que aconteceu? Você não veio hoje? Ah, é feriado. Hoje é feriado. Mas como assim feriado? E aí eu quero agora os feriados judaicos e ainda quero os feriados cristãos no meu calendário, porque eu trabalho para ele. Então, são uma questão de mudanças, de ajustes. De ajustes para nós que empregamos, para nós que trabalhamos de empregado, para nós que trabalhamos para cristãos,
para nós que trabalhamos para muçulmanos, para nós que trabalhamos para judeus, e de judeus que trabalham para nós e de cristãos que trabalham para nós. Qual que é a mentalidade? Como que você organiza uma mentalidade judaica estando fora de Israel? Como que é? Não é? E nos negócios, pessoal. Nos negócios. Então, essa programação, ela precisa ser... Ela melhor se resolve quando nós conseguimos uma libertação espiritual, uma libertação mental. São esforços, são desafios. E eu estou falando de desafios para as pessoas em que toda a família é da comunidade. Você imagine o judeu, a judia, em que o cônjuge não é. Não é? Como que é cachurute para casa em que a esposa não é da comunidade? Como que é Tahará Hamishpahá para o lugar onde a esposa não é da comunidade? Ela não segue esses princípios. Que tipo de apoio tem essa família? Então, você que tem a esposa, o esposo e os filhos vindo na comunidade, levante as duas mãos para os céus e fala para Hashem, qual que é o próximo problema, Hashem? Vamos seguir, vamos passar por cima desses desafios. São ajustes, são programações. E aí, o que acontece na saída do mar? Tem duas atribuições que os nossos sábios dizem que Moshe ele hesitou. Moshe hesitou com o aperto egípcio. Moshe hesitou. Não havia lugar de fuga. Não havia lugar para fugir. Ficaram encurralados. O exército egípcio e o mar. Aí Moshe pergunta, e agora, Hashem? O que faremos? E o povo já com a mente seletiva. Ei, não tinha sepultura lá, veio nos matar aqui? Começam os insultos, né? Começam os insultos. Lá eu tinha 13º, 1/3 das férias. Tinha férias coletiva. Tinha fundo de garantia. Agora eu tenho que ser PJ na empresa do Gershon aqui. Esse negócio para trabalhar para judeu não é complicado. Não é? Então são esses ajustes. E Moshe, ele hesitou. Ele hesitou a ponto de Hashem falar assim, o cajado está na tua mão. Bata aí. A tradição rabínica fala sobre Nachshon ben Avinadav, que ele começou a andar na direção da água e foi submergindo, até que a água chegou no pescoço de Nachshon. E aí, quando chega no pescoço, o mar se abre. Nós lemos essa noite o Salmo 114. O Salmo 114 diz assim, o mar viu e fugiu. O mar viu e fugiu. O que o mar viu? O mar viu e se abriu. Quem poderia considerar ali? O que o mar viu? Os ossos de José. Na Torá, é tido que os ossos de José estavam numa arca. Veja, nós não tínhamos recebido ainda a Torá. A Torá de Moshe não havia sido entregue. E Moshe, ele teve a preocupação de cumprir a promessa feita a José, que pediu a seus irmãos, dizendo, quando o Senhor vai nos tirar daqui, quando o Senhor nos tirar daqui, eu peço que vocês jurem que levem os meus restos mortais daqui. Então diz que Moshe, ele pegou a arca. Qual arca? Existem duas formas na leitura que nós fizemos hoje, que a Torá define que subimos armados, saímos armados do Egito, e com a arca. Mas não era a arca. Não era a arca dos 10 mandamentos, não era a arca de Moshe, não era a arca do templo. Era a arca dos ossos de Moshe, de José.
Os ossos de José. Por que o mar, quando viu a urna, a arca com os ossos de José, ele se abriu? É o que diz o Salmo 114. O mar viu e se abriu. Qual é o efeito, pessoal? Qual que é o efeito? Vejam só. Hoje, quando a estatística diz que quando um jovem termina de servir as forças de Israel, dizem que eles buscam viajar para lugares como a Índia, lugares exóticos, em busca de... Ninguém sabe explicar. Eles fazem viagens assim, inusitadas. Eles saem dos serviços, é uma leitura psicológica desse comportamento de jovens israelenses que servem a IDF. Não tinha aqui recentemente um jovem que estava ameaçado de ser preso, né, por uma ONG que acionou a justiça, porque ele foi visto na Caterpillar lá que estava aplanando a faixa de Gaza. Ele teve que fugir para a Argentina, mas ele estava aqui, no Rio de Janeiro, passando as férias. Ele não estava de tefilim na sinagoga. Ele estava onde? Estava curtindo. E aí, o que isso tem a ver com a urna de José, com o caixão de José? José, ele representou cada um de nós que estamos aonde? No Brasil. Estamos no Brasil. Estamos fora da nossa zona segura, da nossa zona de conforto. José, diz o Salmo 48, que ele foi para uma terra de língua estranha. Foi sozinho, foi vendido. Ele foi vendido como escravo, foi maltratado como escravo. Foi vendido por quem? Foi vendido pelos irmãos, que também são chamados de tzadik, ou de tzadikim. Você pensou em ser expulso da sinagoga? O Mihael, olha, é forte. O Gershon e o Gesiel, pôr você para fora da sinagoga? Te entregar para um grupo anti-Israel? Não, vamos nos colocar no lugar de José. Vocês estão conseguindo ou não? Então veja você. Não fiquem com raiva do Gershon e nem do Mihael, não. E nem do Gesiel. Ele foi julgado, ele foi colocado no poço, ele se ferrou. Ele ouvia a trama, vamos matá-lo. Não, vamos vender, vamos matar. Vamos vender. Ele não estava ele não era os carrascos da Inquisição. Não era os alemães nazistas. Eram os meus irmãos que faziam chamar, que faziam kiddush. Aí os ismaelitas levaram. Ismael levou ele embora. Qual força você teria de cumprir judaísmo lá no seu cativeiro? Como escravo, como desgraçado. Fala aí. Aonde você encontraria força para cumprir preceitos, Torá, ética, moral? Falem, pessoal. Olhe para suas forças. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso aí. O José ele chega no Egito nesse contexto. Ele não chegou numa limusine para fazer um intercâmbio com o dinheiro dos pais deles no bolso para ficar bem hospedado, para ser bem tratado. Não, ele foi nessas circunstâncias para o Egito. E no Egito ele tinha força para fugir das inclinações. E são de inclinações de assédio em que ele era buscado.
o menino Carlos Eduardo falava assim, vamos para a faculdade, Samuel. E lá tem desafios. Né? Quem manda lá os filhos, não é a Ruvá, quando você mandou suas filhas para outro estado para estudar. O que você tem em mente? Né? Tudo de ruim passa na nossa cabeça. E o jovem que não tinha para quem recorrer, viveu essa situação aí. Então, o Salmo 48 fala que José ele foi essa porta para o cativeiro egípcio, do Egito, mas que, por isso que o Talmud chama José de Yosef. Qual que é o segundo nome de Yosef pelo Talmud? Yosef Hatzadik. Tem força essa palavra para um judeu que está em Higienópolis, que a rua dele tem 3, 4 sinagogas, tem 2, 3 açougues, os seus filhos estudam no colégio israelita, ele faz shaharit numa sinagoga, ele faz a minhá na outra, ele faz o arvit na outra, que é para dar tempo de conviver ali com todos os judeus. Faz sentido, junto a outros justos, sábios, destacá-lo como tzadik? Os irmãos de José também não eram tzadik, não eram tzadikim? Eram, todos eles. Judá, Efraim, todos eles eram tzadik. Mas o Talmud vai destacar que Yosef Hatzadik, por que ganha força nisso? Porque aonde o ensinamento de Torá que ele recebeu do seu pai, ele foi forjado nos mais terríveis testes, dentro de um cativeiro, quando ele poderia ter chutado o balde e falar, vocês querem saber? Fui abandonado pelos meus irmãos, fui abandonado por Deus, eu estou na minha própria sorte, agora deixa rolar. Se ele fizesse isso, não estaria justificado aos olhos de vocês, dentro dessa circunstância? Alguém poderia criticá-lo se ele tomasse essa decisão de agora eu estou de boa, vou fazer tatuagem, vou pôr piercing, vou para balada, vou pegar todas as meninas. Hein? Quem que poderia criticá-lo desse comportamento dele? Quem que poderia falar alguma coisa dele? Se o Gershon, o Carlos e o Gesiel colocaram eles para fora. E o Adam pôs ele no poço. Mas que lugar que eu vou rezar se meus irmãos me colocaram para fora? Aonde eu vou rezar? Então a força de José, pessoal, aqui, ele nos coloca sobre os desafios dos jovens no período que nós estamos no mais alto nível de antissemitismo. Os desafios que nós estamos no Brasil, nós não podemos reclamar. Quando você não consegue observar o feriado de Yom Tov que cai no dia de semana, continue se esforçando, você vai conseguir. Quando você não conseguiu ajustar a sua finança para participar de um Pessa que você gostaria de participar com a sua família, você vai conseguir no outro, não desista. Mas nós não podemos reclamar, falar, eu seria o melhor judeu se estivesse aonde? Que eu seria o melhor judeu. Lá eu seria dedicado, eu ia rezar na sinagoga de manhã, à tarde, à noite, só comer kasher. Então, quando o mar viu os ossos de... Vejam só, quando Israel tinha que sair para a guerra, qual o procedimento que o sacerdote tinha que fazer? Quando levantava acampamento, nós vamos ler em Bar Midbar. Né? Levar a arca na frente. Nós temos aqui a recondução da Torá que diz isso, não é? Quando como que diz? Quando a arca repousava,
Como que é? Leia aí para nós. Quando é um texto da Torá. E quando a arca repousava, fala das miríades. Eu acho que vai estar no Sidur. Não sei se não é no outro Sidur. Quem achar aí, pode me interromper para mencionar isso. Então, o Cohen, ele tinha que ir com a arca da aliança na frente. A arca da aliança, com os mandamentos, eles iam na frente, os sacerdotes tocavam o shofar, e isso era um procedimento das guerras de conquistas. Então, quando o Moshe ele chega com os ossos, os ossos de José, ele teve o mesmo efeito do que, pessoal? Da arca da aliança, que não havia sido entregue. A força de um tzadik, pessoal, a oportunidade de ser considerado uma pessoa justa, honesta, e que se eleva, ela é maior aonde? Você morando em Curitiba, ou em Higienópolis, ou em Jerusalém? Aonde estão as maiores oportunidades de se elevar? Entenderam, pessoal? A Torá, ela vai destacar que essa saída, antes que a da travessia do mar, que corresponde ao nosso dia de hoje. Dia 21 de Nissan foi o dia que Israel atravessa o Yam Suf, o mar de juncos. Foi nesse dia de hoje que o mar se abriu. Diante do quê? Aí a Torá destaca. O que o mar viu? O mar viu a urna, viu a arca dos ossos de José e ele fugiu, ele se abriu. Então, a Torá que não havia sido revelada, ela foi cumprida por alguém no seu mais alto nível de adversidade. Se nós estamos cumprindo o judaísmo em Curitiba, no Paraná, em qualquer outro estado do Brasil, será que nós podemos reclamar das circunstâncias em que nós cumprimos o judaísmo? É isso que eu quero dizer. A nossa liberdade, pessoal, a nossa liberdade de retorno, ela tem que ser espelhada com dificuldades de que nós não tivemos ainda. Então, para você que trabalha para a iniciativa privada, você precisa ser indispensável para a empresa. O dono da empresa, para quem você trabalha, ele tem que ir para a igreja dele e falar: muito obrigado, Hashem, pelo judeu que trabalha para mim, pelo José que trabalha lá para mim. Ele é de confiança, ele é honesto. Não reclame de trabalhar para cristãos, não. Porque você pode fazer diferença tendo que trabalhar para alguém. José não trabalhou como escravo para Potifar, ele não fez toda a diferença ali. Não é ruim, não. Nós temos que trabalhar para outros. Mas quando você for o dono do negócio, né? Quando você for o dono do negócio e que tiver pessoas trabalhando para você, também você tem que ajustar essa mentalidade. Quando eu estiver trabalhando agora, eu não trabalho mais para o careca da van, agora eu trabalho para o Gesiel. Trabalho lá com ele, tenho honra de trabalhar com aquele judeu lá. Eu tenho que fazer de tudo para o negócio dele dar certo, como se fosse o meu negócio. Eu tenho que chegar mais cedo, eu tenho que sair mais tarde, eu tenho que honrar. Gesiel, eu trabalho no domingo de Páscoa e na Paixão de Cristo, já que você me liberou o Yom Tov. É assim, pô. São parcerias. Entendeu? Quando o negócio dele crescer, ele ampliar lá a lojinha dele, o que ele vai pensar? Fala, pô, você não é meu funcionário, você é meu sócio, cara. Ele nunca vai querer te tratar como funcionário, ele vai querer te tratar como sócio dele, porque você preza pelo bem da empresa do judeu que reza com você. E o cristão jamais vai querer perder você do grupo de funcionários, ele vai fazer de tudo para você ficar ali. Ele vai te dar aumento. Fala, escuta, você está saindo por quê? Não, porque eu tenho dias sagrados. Não, eu te dou os seus dias sagrados.
te dou 54 sábados e 10 dias de feriados para você, mas você não pode sair daqui de jeito nenhum. Então, a sinagoga é longe da tua casa. A sinagoga é longe da tua casa. Eu tenho minyan para rezar nos dias sagrados. Então nós temos que olhar para a oportunidade que nós temos e se comparada a José, ela é o quê? Não é nada. Só que ao mesmo tempo, a nossa oportunidade, ela nos dá poder de elevação, pessoal. E aí nós temos o olhar das nossas demandas, das nossas dificuldades, das nossas desgraças, dos nossos esforços. Mas eu quero compartilhar com você, eu não posso fazer daqui, da transmissão, das pessoas da comunidade que vêm inclinar um olho do que acontece aqui dentro. Eu quero que vocês tenham a opinião deles sobre o que acontece aqui. E aí, isso dimensiona a grandiosidade que você representa para esse esforço de retorno aqui, em Curitiba, em São Paulo, no Nordeste. Entenderam, pessoal? Às vezes nós vamos aqui, nós nos acostumamos com as nossas demandas aqui e, de repente, nós nem nos enxergamos mais no todo. Mas para as pessoas que estão olhando de fora e sabem como que tem que ser feito, e ela tem um olhar para dentro disso aqui, ela fala, uau, o que vocês fazem aqui? Eu achei que era só 3 famílias. Como que vocês conseguiram fazer tudo isso aqui? Nós estamos acompanhando vocês ali. Pessoal, eu acho incrível que às vezes encontro pessoas ortodoxas que não podem nem ligar o celular. Mas ela sabe que foi dito no sábado aqui. Algumas falam, elas não aguentam. E eu, discretamente, eu não falo nada, né? Eu não vou expor isso, essa situação. Então, a nossa liberdade, ela começa fisicamente. Quando você põe o teu primeiro pé na sinagoga e pega na mão de cada uma das pessoas e chama ela de irmãos e de irmãs, e fala, eu quero estar com vocês. Eu não quero estar em outro lugar senão com vocês. E que os desafios, pessoal, são dificuldades. Veja, eu vi um cabalista falando essa semana que, normalmente, a vida judaica nesses dias, ela é equiparada à mesma energia que os nossos pais estavam no momento da travessia do mar. Qual que era a sensação ali? De oba-oba? Não foi de atropelo? Não foi de acusação? Pô, Moshe, você está de sacanagem com a gente, né? Desde quando você estava com ódio de mim para nos expor aqui a essa situação? Então, era essa energia que nós estávamos nesse dia. Então, os sábios dizem que as dificuldades que nós enfrentamos quando antecede o Pêssach, que parece que tudo vai cair e que o Egito vai cair na nossa cabeça. Nós temos a impressão que nós somos, talvez só eu que não vou conseguir sair. Eu estou vendo a Shira sair, eu estou vendo a Rosana sair, eu estou vendo a Mainha saindo, e eles estão conseguindo e eu não estou, eu estou ficando para trás. Não sei se eu passo da noite dos 3 dias de trevas, não sei se eu passo se eu vou ter a chance de amarrar o carneiro lá para passar o sangue na porta. E aí nós chegamos à margem do mar, chegamos nas margens do mar e pensando, e agora? E agora, José? Nós pensamos hoje, depois de 7 de outubro de 2023, sobre aliar. Nós não podemos pensar outra coisa, fazer aliar. Fazer aliar.
E lembre-se, pessoal, há outros olhares, são diferentes olhares. Quando você pensa como indivíduo e como nós pensamos como coletivo. Como coletivo, nós somos encarados. Um é o olhar que a Rabbanut tem sobre o que é feito aqui. O outro, a agência judaica. O outro, as organizações seculares. O outro, a embaixada. O outro, o Estado de Israel. Cada um tem um olhar sobre as coisas que acontecem aqui. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que ela somente se importa com o que a Rabbanut pensa sobre o que estou fazendo aqui. Ninguém pode negar e ignorar o papel que os nossos pais fizeram sobre Shomer Torá, os guardiões da Torá. Ninguém pode negar isso aí. Mas também ninguém pode escapar do seu olhar de juízo, do seu olhar de julgamento. Os filtros, pessoal, não são os mesmos. Entendam. Entendam que os filtros não podem ser os mesmos. Ninguém que de um tribunal rabínico de Jerusalém possa julgar você, judeu em Curitiba, fora do contexto judaico. Você está fora do contexto judaico. Cadê a Yeshivá? Cadê as outras 2 ou 3 sinagogas aqui na rua? Cadê seus filhos no colégio israelita? Cadê? Quando nos julgarem como judeus, nós precisamos ter as mesmas condições. Quando alguém nos julgar como tzadik, ele tem que olhar as nossas circunstâncias dos judeus que estão em Higienópolis. Tem que olhar a sua conta bancária com os outros. Cada um tem um julgamento diferente. Cada um tem um olhar diferente. Nós estamos falando que quem é que liderou a saída do Egito? De qual yeshivá que ele saiu? Hein, Akiva? De qual yeshivá era Moshe mesmo? Bnei Brak? Bnei Brak? Não. Quem libertou os etíopes lá do Sudão? De qual que yeshivá que ele saiu? Hã? Não tinha? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vocês entenderam, não? Cada um tem o seu papel e sua função. Nós não podemos desprezar o papel de nenhuma das instituições judaicas. Nenhuma. Nem uma. Muito menos a Rabbanut. Muito menos a Rabbanut. Mas nós precisamos ter a consciência dos filtros que cada um usa sobre diáspora. E a outra coisa ainda, pessoal, é o que o Tribunal Celeste pensa sobre você, suas dificuldades e os seus esforços. Então existe um momento que, de repente, a pessoa para no meio do caminho exatamente por ela não conseguir. As frustrações das tentativas, das falhas, das faltas de força, às vezes elas pegam você no meio do caminho e querem tirar você do todo. E a única coisa que nós não podemos obedecer a Deus é o quê? Fala, nem vem Carlos, nem vem Gershom. Não saio daqui. Não saio daqui. Não teve um cara que fez jejum agora no Congresso, que ele não quer sair? Hã? Ele está errado? Ô Gersh. O Gersh não vale que ele é de direita. Quando se trata da presença divina,
Nós temos que fazer igual aquele cara lá. Mas ele chutou a bunda de alguém, agrediu fisicamente, que é o caso que nós estamos falando, e isso, o direito de parlamentar não garante. Os votos que o elegeu não pode proteger ele, né, de uma... Entenderam, pessoal? Mas o fato dele resistir, ele não está errado. Ele está procurando recurso. E aí, quando alguém está te colocando fora, é porque ele acredita que você não tem recurso nenhum para se defender. Enquanto você tiver uma chance, você não pode abrir mão. Não pode abrir mão. Então, nesse dia de hoje, pessoal, os cânticos, né, que está na Haftará do profeta Samuel. O cântico de Davi. O que Davi está cantando? Veja que dentro dos feriados, o Pessa é o único feriado em que não é exigido as alegrias que é exigido dos outros feriados. Vocês sabiam? É a partir de Shavuot que nós elevamos a alegria. O cântico de Davi e o cântico de Moshe sobre a saída da abertura de Yom Tsuf é um cântico de alívio. É um cântico de alívio. Quem pode ter um cântico de alívio? Quem tem dificuldades. Quem tem apertos. Quem tem limitações, quem tem frustrações, quem tem medo. O cântico, o Shiro, o primeiro cântico que Moshe compõe, trata-se de alguém que escapou de todo o nível de perseguição, aperto, dificuldade, tentativas, acusações, dificuldades. E o cântico de Davi? O que está no cântico de Davi? Davi foi perseguido pelo homem que ele protegeu, o rei. Ele começa a falar isso sobre resistir às perseguições de Saul, o rei. Um perseguido político. Lembra alguma coisa ou não? Um perseguido político. Davi foi um perseguido político. Davi ele era protegido por uma parte do país e a outra queria a cabeça dele. Quando o Saul soube que o sacerdote deu para ele pão, qual pão? O Davi poderia comer aquele pão? E a espada de Golias foi entregue a Davi. O que o rei Saul fez com os sacerdotes? Ele exterminou. Ele matou todo aquele turno de sacerdotes que supostamente estava conspirando com Davi. E Davi poupou a vida do Saul 2 vezes, quando ele teve a chance de cortar lá as vestes do rei Saul, passando pela segurança dele. Falando, rei Saul, eu estive perto de você assim, ó. O cântico de Davi fala sobre dificuldades, pessoal. Mas você só pode cantar quando o quê? Quando você passa do outro lado. Quando você tem resultados. Então não há retorno para o judaísmo sem o quê? E nós não mentimos para ninguém. Para quem está do outro lado do mar, fazendo o sinal da cruz,
Nós falamos, fique aí, não venha para cá, tem que circuncidar. Teve um cara que perguntou assim, quanto que eu ganho para ser judeu aí? Ele descobriu que tem origem judaica. Ele me ligou e perguntou, qual que é a vantagem de eu estar aí com vocês sendo judeu? Eu falei, nenhuma. Aqui você tem que circuncidar e é caro, é de 2.000 a 5.000 reais. Dói. Você não pode pegar atestado de 15 dias, é só de 2 dias. Você tem que trabalhar recuperando a circuncisão. Você tem que pagar taxa de associado para a sinagoga, eles cobram. Eles cobram para você participar do Pessa, eles cobram matzá, eles vendem vinho, você tem que comprar seu talite, você tem que comprar sua Torá, você tem que se virar, cara. Ele não compõe MNA com a gente. Quando alguém que está do outro lado, nós falamos, aqui as coisas é difícil. Aqui desse lado as coisas são difíceis. Nós não iludimos ninguém, pessoal. Não tem milagres. Aqui o coxo não anda, o cego não escuta. O surdo não vê. Aqui não tem milagres. Aqui o vinho você tem que pagar, o kiddush você tem que pagar. Se não paga, alguém liga para você cobrando. E a nossa cobrança é pior do que a Casas Bahia. Vocês ficam devendo para a Casas Bahia e fica devendo para no Sim Brasil para vocês verem. Eles infernizam a vida da pessoa que... Infernizam a vida da pessoa que fala, sou sócio da Sim Brasil. Ele está ferrado. Entenderam, pessoal? Não há ilusão. E sobre reconhecimento, esqueça. Você é um clandestino. Pergunta para o Biratã. Pergunta para o Biratã. Acontece, pessoal, que eu comentei aqui. Que vantagem tem? Que vantagem tem o seu Adam vir aqui, o seu Rogério, que são pessoas apaixonadas pela comunidade. Hoje eu encontrei a foto do seu Adam aqui. Em 2015, ele estava aqui, eu achei uma foto do seu Adam aqui, em 2015. O seu Adam, o seu Rogério, o Gershon, eles falam da sinagoga, chegam a chorar. Eles têm paixão pela comunidade. Que vantagem tem eles vir falar aqui da comunidade? Nós nos tornamos suspeitos de falar da comunidade. Mas agora, pessoal, nós estamos num tempo que nós temos pessoas que, se você perguntar, você reconhece o Anuncio Brasil? Não. Mas quando eles se pegam falando de nós, eles estão falando coisas positivas. O que adianta Moshe falar assim, o Deus de Israel está acima de todos os deuses? Adianta alguma coisa? Adianta Moshe falar? Adianta para nós, ele está falando para a bolha. Ele está falando para a nossa bolha. Moshe vai falar, o Deus de Israel está acima de todos os deuses. Nós vamos responder, Baruch Hashem. Mas para quem está lá fora, o que muda? Nada. Mas se vir Itrô, ele entra aqui e fala, olha pessoal, ele vem com um crucifixo assim, bem grandão, ou uma meia-lua, e fala assim, Baruch Hashem, o Deus de Israel está acima de todos os deuses. Muda alguma coisa? Não muda? Quando Itrô vem,
Muda, pessoal. Primeiro, nós temos uma opinião de fora sobre aquilo que nós acreditamos. Isso fortalece quem está dentro. É uma outra coisa. Quando você elogia o produto que você está vendendo, que você faz, é uma coisa. Mas quando vem o teu concorrente e fala assim, é cachê. É cachê. Não muda? Quando o teu concorrente pega o teu produto e fala, é bom. Quando o teu concorrente respeita o teu produto, não é bom? Quando ele fala do seu produto, não é uma outra coisa? O cara com o uniforme da Pepsi tomando uma Coca-Cola. Ele é mandado embora, né? Ele é despedido. Mas o que isso afirma para o dono da marca? É uma afirmação contundente. Ela tem outros efeitos. Entenderam, pessoal? Eu não posso ser mais claro do que isso.